Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos desvendar um tema que para muitos ainda parece um labirinto jurídico, mas que é absolutamente crucial para a saúde e o futuro do seu negócio, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez já tenha se preocupado com ela, ou talvez ainda a veja como mais uma burocracia. Mas eu prometo que ao final deste vídeo você não só vai entender o que é a LGPD, mas também vai perceber que ela não é um obstáculo, e sim uma oportunidade estratégica para o seu crescimento e para a construção de uma relação de confiança inabalável com seus clientes. Eu sou o Dr. Robson Nascimento, advogado especialista em LGPD, Direito Civil e Empresarial. E meu objetivo é te ajudar a sobreviver nesse cenário cada vez mais rigoroso. Quero que você entenda a LGPD e vou estar aqui ao seu lado em sua jornada. Pense na LGPD como um novo conjunto de regras para o jogo dos negócios na era digital. Se sua empresa, seja ela uma pequena loja online, um consultório, uma startup de tecnologia ou uma grande indústria, trata dados, seja de clientes, funcionários, fornecedores, parceiros, a LGPD se aplica a você. Vamos descomplicar essa lei e mostrar como ela pode ser uma aliada poderosa para o seu sucesso. O que são dados pessoais? Para entender a LGPD, o primeiro passo é compreender o que são dados pessoais. Basicamente, dado pessoal é qualquer informação que possa identificar uma pessoa natural, direta ou indiretamente. Pense em todas as informações que você coleta e armazena: nome completo, CPF, RG, endereço, e-mail, telefone, data de nascimento, histórico de compras, preferências de produtos, dados de pagamento, endereço de IP, geolocalização, dados de navegação no seu comércio eletrônico, informações de contato em seu CRM. Tudo isso é dado pessoal. Os dados podem ser de colaboradores, fornecedores, parceiros de negócios, prestadores de serviços, entre outros dados de visitantes do seu site, endereço de IP, cookies de navegação, informações preenchidas em formulários de contato ou newsletter. Mesmo que a pessoa não se torne um cliente, esses dados são pessoais. Por que isso é importante? Porque a LGPD exige que você tenha um controle rigoroso sobre cada um desses pedacinhos de informação. Você precisa saber quais dados coleta, por que coleta, onde armazena, quem tem acesso e por quanto tempo. Não é mais aceitável coletar dados por via das dúvidas ou sem uma finalidade clara. Pense na quantidade de dados que uma empresa gera e armazena diariamente. Cada um deles é um ponto de atenção sob a LGPD. Dados pessoais sensíveis, um cuidado redobrado. Dentro das categorias de dados pessoais, a LGPD faz uma distinção crucial nos dados pessoais sensíveis. Entender essa categoria é vital, pois o tratamento desses dados exige um cuidado e uma justificativa ainda maior. Se caírem nas mãos erradas ou forem usados de forma inadequada, esses dados podem gerar discriminação, preconceito ou prejuízos sérios para o titular e multas altíssimas para a sua empresa. Quais são esses dados? Origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, dados sobre a religião de um funcionário ou cliente, opinião política, filiação partidária, filiação a sindicato, dados referentes à saúde ou à vida sexual, fichas médicas de funcionários, atestados, informações sobre doenças, resultados de exames ou qualquer dado que revele a vida sexual de alguém. Se você tem uma clínica, um hospital ou mesmo um RH que lida com atestados, isso é extremamente relevante. Dados genéticos ou biométricos, como impressões digitais para controle de ponto, reconhecimento facial para acesso, ou exames genéticos. Se sua empresa usa biometria para acesso, atenção redobrada. Porque a LGPD é muito mais rigorosa com o tratamento de dados sensíveis. Se sua empresa lida com dados sensíveis, você precisa ter processos robustos para coletar, armazenar e usar, garantindo que a finalidade seja legítima e que a segurança seja máxima. Um vazamento de dados sensíveis pode gerar um impacto reputacional e financeiro muito maior para o seu negócio. O que é o tratamento de dados e como ele acontece? Agora que sabemos o que são dados pessoais e dados sensíveis, vamos entender o que a LGPD chama de tratamento de dados. Tratamento de dados é praticamente qualquer operação que você possa fazer com uma informação pessoal, desde o momento em que ela entra na sua empresa até o momento em que ela é descartada. Não se trata apenas de coletar e guardar, é um ciclo de vida completo. Coleta quando um cliente preenche um formulário no seu site, quando um funcionário entrega seus documentos para contratação, quando você recebe um cartão de visita. Isso é coleta. Produção.
Quando você cria um perfil de cliente no seu sistema de CRM com base nas informações coletadas. Recepção. Quando você recebe uma lista de contatos de um parceiro comercial. Classificação. Organizar seus clientes por região, idade ou histórico de compras. Utilização. Usar o e-mail de um cliente para enviar uma promoção. Usar os dados de um funcionário para calcular a folha de pagamento. Acesso. Quando um funcionário do seu setor de vendas acessa o cadastro de um cliente. Reprodução. Fazer cópias de documentos com dados pessoais para arquivamento. Transmissão ou distribuição. Enviar uma lista de e-mails para sua ferramenta de e-mail marketing. Compartilhar dados de clientes com uma transportadora para entrega de produtos. Processamento. Realizar análise de dados de clientes para entender padrões de consumo. Arquivamento ou armazenamento. Guardar documentos físicos em um armário ou dados digitais em um servidor ou na nuvem. Eliminação. Apagar dados de clientes que solicitaram o descadastro ou que não são mais necessários. Avaliação ou controle. Monitorar o uso de dados dentro da empresa. Modificação. Atualizar o endereço de um cliente no seu sistema. Comunicação ou difusão. Publicar o nome de um cliente em um depoimento no seu site. Transferência. Enviar dados de clientes para uma filial em outro país. Extração. Gerar relatórios com dados de vendas que contêm informações pessoais. Cada uma dessas etapas, se não for feita de acordo com a LGPD, pode gerar um risco para o seu negócio. A lei exige que você tenha controle e transparência em todas as fases do tratamento. Isso significa que você precisa mapear esses processos, garantir que seus sistemas e seus funcionários estejam preparados para lidar com os dados de forma segura e ética, e que você tenha uma justificativa legal, uma base legal para cada uma dessas operações. É um convite para você revisar e otimizar a forma como sua empresa lida com as informações, transformando um potencial risco em uma oportunidade de eficiência e segurança. Nesse contexto, os titulares de dados são as pessoas a quem as informações que você trata se referem. E empresário, essa lista é bem maior do que você imagina. São eles, seus clientes, funcionários, fornecedores e prestadores de serviços, candidatos a vagas, visitantes, parceiros comerciais. A lista não acaba. Por que é crucial entender quem são os titulares? Porque a LGPD foi criada para dar a essas pessoas o controle sobre seus próprios dados. A lei dá uma série de direitos que vamos explorar em outro vídeo, mas o ponto principal é que você, empresário, gestor, profissional de TI, entre outros, tem a obrigação de respeitar e facilitar o exercício desses direitos. Isso significa que seus clientes, funcionários e outros titulares podem, a qualquer momento, perguntar quais dados você tem sobre eles, pedir para corrigir, pedir para apagar e muito mais. Estar preparado para atender a essas solicitações não é apenas uma exigência legal, é uma demonstração de respeito e profissionalismo que fortalece a relação com todos os seus stakeholders. Quem são os agentes de tratamento? No universo da LGPD existem dois papéis principais quando o assunto é o tratamento de dados e sua empresa pode atuar em um ou em ambos, a gala, controlador e operador. O controlador é a pessoa ou empresa que toma as decisões sobre o tratamento dos dados. É ele quem decide por que os dados serão coletados, como serão usados, por quanto tempo serão guardados e com quem serão compartilhados. Ele é o cérebro por trás das operações com dados. Sua loja online decide coletar o nome, endereço e CPF do cliente para emitir a nota fiscal e entregar o produto. Sua loja é a controladora, pois você decidiu coletar esses dados e qual sua finalidade. Seu Recursos Humanos decide coletar dados de saúde para exames de admissão. O Recursos Humanos está agindo em nome da sua empresa, então você é o controlador. Já o operador é a pessoa ou empresa que realiza o tratamento dos dados em nome do controlador, seguindo as instruções dele. O operador não toma decisões sobre a finalidade do tratamento, ele apenas executa as operações com os dados conforme as diretrizes do controlador. A transportadora que sua loja online contrata para entregar o produto é a operadora. Ela recebe o nome e endereço do cliente da sua loja, mas não decide o que fazer com esses dados, ela apenas os usa para entrega conforme suas instruções. Sua ferramenta de e-mail marketing, que armazena e envia e-mails para sua lista, é uma operadora, pois ela faz isso em seu nome e sob suas instruções. Por que essa distinção é importante? Porque controlador e operador têm responsabilidades sob a LGPD, mas em níveis diferentes. O controlador tem a responsabilidade primária de garantir que o tratamento de dados seja lícito e transparente. O operador, por sua vez, deve seguir rigorosamente as instruções do controlador e garantir a segurança dos dados que trata. Se sua empresa atua como controladora, você precisa garantir que seus operadores também estejam em conformidade com a LGPD e que seus contratos demonstrem essa responsabilidade.
Se sua empresa atua como operadora, você precisa estar ciente de que deve seguir as instruções do seu cliente, o controlador, e garantir a segurança dos dados que ele te confia, e também estar em conformidade com a LGPD. A lei exige que ambos atuem de forma transparente e segura com os dados pessoais. E a falta de clareza nesses papéis pode gerar problemas e responsabilidades solidárias. A LGPD não é uma invenção brasileira isolada. Ela é parte de um movimento global de proteção de dados. Casos de vazamento de dados, uso indevido de informações e a falta de transparência sobre como as empresas lidavam com os dados dos usuários acenderam um alerta mundial. O Brasil seguiu essa tendência para se alinhar às melhores práticas internacionais e garantir a segurança jurídica nas relações comerciais. A LGPD é inevitável por diversas razões. A principal e mais imediata razão é evitar as pesadas multas e sanções que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar. As multas podem chegar a 2% do faturamento, limitadas a R$50 milhões por infração. Isso mesmo, você não entendeu errado, por infração. Ignorar a LGPD é colocar seu negócio em um risco financeiro enorme. Reputação e confiança. Clientes preferem fazer negócios com empresas que demonstram respeito por sua privacidade. A simples demonstração de boas práticas pode ser um fator decisivo para o consumidor escolher você em vez do seu concorrente. Já ao contrário, um vazamento de dados ou uma notícia de não conformidade pode destruir anos de construção da sua marca em questão de dias. Muitas empresas, especialmente as maiores, já estão exigindo que seus parceiros e fornecedores também estejam em conformidade com a LGPD. Se você não se adequar, pode perder contratos importantes ou ter dificuldades em fechar novas parcerias. O processo de adequação à LGPD obriga a sua empresa a revisar e otimizar a forma como lida com os dados. Isso leva a uma melhor organização, maior eficiência e, muitas vezes, a identificação de dados desnecessários que estavam sendo coletados ou armazenados, gerando custos e riscos. É uma oportunidade para tornar sua gestão de dados mais inteligente e enxuta. Valorização do ativo. Dados são o novo petróleo. Ao tratá-los com responsabilidade e segurança, sua empresa valoriza esse ativo. Dados bem gerenciados e protegidos podem ser usados de forma mais eficaz para insights de negócio, personalização de serviços e inovação, sempre dentro dos limites da lei. A LGPD não é uma moda passageira, é uma mudança estrutural na forma como os negócios operam. Ela veio para trazer mais segurança jurídica para as empresas que tratam dados, mais transparência para os titulares sobre o que acontece com suas informações e mais confiança nas relações digitais. Chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo sobre a LGPD descomplicada para você. Espero que você tenha conseguido entender os conceitos básicos de dados pessoais, dados sensíveis, tratamento de dados, titulares e agentes de tratamento, e principalmente que tenha percebido a urgência e a importância de adequar o seu negócio a essa lei. Lembre-se, a LGPD é uma lei que veio para ficar e para proteger a todos. Para o seu negócio, ela representa um caminho para a segurança, a confiança e a sustentabilidade no mercado digital. Não encare como um problema, mas como um investimento inteligente no futuro da sua empresa. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo e falar sobre por que a LGPD é importante para o seu negócio e para você, onde detalharemos os benefícios e os riscos de forma ainda mais aprofundada, com exemplos práticos de como a LGPD pode impactar diretamente o seu faturamento e a sua reputação. Você vai ver que a conformidade é um excelente negócio. Não perca! Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, profissionais de RH, profissionais de TI, empresários que precisam entender a LGPD e não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!